Talvez nesse momento você esteja se perguntando, o que é pesponto? E pesponto são essas costurinhas que a gente vê que às vezes tem costuras duplas, às vezes pode vir como uma costura simples e que muitas vezes, assim como nessa jaqueta, ficam assim, aparentes. Essas costuras podem ser utilizadas para dar segurança para algum lugar, para rebater uma costura, para ser um pesponto de segurança, mas mais para frente você vai entender melhor como fazer todos eles. Nesse momento você só precisa entender o que é pesponto e como fazer um pesponto simples. Para começar, você vai pegar o molde que você imprimiu e vai cortar ao redor dele para ficar só com um retângulo. E vai colocar o molde paralelo com a auréola dessa forma. Não precisa ficar medindo o fio porque esse é um exercício simples e corte assim algumas vezes para você treinar bastante e ficar craque no pesponto. Para fazer um pesponto simples, existem diferenças consideráveis entre a máquina eletrônica e a máquina mecânica. A primeira diferença é a posição da agulha. A máquina mecânica geralmente tem de 2 a 3 posições de agulha. Já a máquina eletrônica tem várias posições porque ela muda de milímetro por milímetro, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então isso vai facilitar muito na hora de fazer um pesponto, porque você pode até aumentar um pouquinho mais o tamanho desse pesponto, diminuir um pouquinho mais. Já na máquina mecânica você também consegue fazer isso, só que aí você tem que ir naquele olhômetro e tentar seguir esse olhômetro até o fim. E nesse caso, lá no meio da costura ela pode ficar um pouco tortinha porque você não tem uma referência real para se guiar. Outra diferença são os calcadores. O da máquina eletrônica tem essa partezinha de plástico transparente que facilita para que você veja o trabalho que você está fazendo. Ele também tem essa ranhurazinha aqui, ó, que você pode utilizar ela para fazer um pesponto. Já o da máquina mecânica não tem essas facilidades, porém ele tem essa marcaçãozinha aqui, ó, que ele vem retinho e faz uma quininha aqui nessa parte, ó. Essa quininha eu gosto de usar ela bastante para fazer o pesponto na máquina mecânica e ela facilita muito e fica muito bom também. Então o pesponto, assim como as outras costuras, nada mais é do que uma costura com um ponto de referência para que fique retinha. Então aqui no caso do calcador da máquina mecânica, eu poderia, por exemplo, pegar essa partezinha aqui que é onde eu quero fazer o meu pesponto, eu quero fazer ele aqui, ó. Então eu poderia vir aqui, ó, e colocar minha agulha centralizada, estaria entrando aqui no meio do calcador, e aí eu poderia colocar, ó, essa partezinha aqui do tecido bem certinha aqui nessa lateralzinha do metalzinho aqui, ó, e aí eu iria costurar assim. Eu também poderia deixar o meu tecido bem centralizado aqui no calcador e a minha agulha que está entrando aqui no meio certinho, eu poderia colocar ela um pouquinho aqui pro lado, ou até mais, e fazer um pesponto de tamanho diferente, porque eu tenho toda essa possibilidade de jogar a agulha tanto para cá quanto para cá, milímetro por milímetro, e aí eu posso criar vários tamanhos de pespontos diferentes. Então nesse caso meu ponto de referência seria essa partezinha aqui do tecido, alinhada bem certinho aqui, ó, no meio do meu calcador. E aí era só manter o meu olhar bem fixado aqui nessa partezinha, para ver se o meu tecido tá bem alinhado aqui, e aí era só costurar mantendo ele assim por todo o percurso. Já na máquina mecânica, a gente tem basicamente duas opções. Uma delas é colocar a agulha para o lado, que pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda, e aí eu deixo o meu tecido centralizado. Se o meu tecido está centralizado aqui no meio do meu calcador e a minha agulha veio para cá, isso quer dizer que eu vou estar fazendo um pesponto mais larguinho, né? Ó, ele vai estar vindo mais ou menos assim desse tamanho. Se eu quero fazer um pesponto mais fininho, aí você pode utilizar aquela dobrinha que eu falei. Como a agulha vai estar centralizada, né, o normal dela tá aqui, você pode vir com essa partezinha aqui, ó, do tecido, alinhada bem certinha aqui, ó, na dobrinha do calcador. E é uma coisa que parece que é muito complicada, principalmente quando você tá no início, mas conforme você vai treinando, você vai melhorando e o seu pesponto vai ficar cada vez mais perfeito. E esse daqui é o pesponto que eu mais gosto de fazer quando se trata do pesponto mais fininho. Então é só você manter ele aqui nessa dobrinha e conforme você for costurando, observar bem se o tecido tá bem alinhado nessa parte. E aí, para começar, você vai pegar o exercício que você cortou e vai dobrar um dos ladinhos dele para você usar como parâmetro para costurar. Na Janome 2008S, você só tem a opção de jogar a agulha para a esquerda, que é colocando ela no ponto B. Então, colocando no ponto B é o jeito mais fácil de fazer pesponto nessa máquina. Você vai centralizar bem certinho essa partezinha aqui no calcador, e aí, como a agulha está deslocada, a gente vai só costurar. E aí ela fica assim, um pesponto um pouco mais grossinho. Para outra referência, você mantém a agulha centralizada, e aí eu vou manter essa partezinha aqui do tecido
bem certinho aqui nessa dobrinha. Para essa costura, dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é tão bom que vale a pena treinar. Então, nesse caso, é só você ficar olhando fixamente se o tecido tá indo em direção da dobrinha. E esse aqui é o pesponto feito na dobrinha, e esse aqui é com a agulha deslocada. Esse aqui fica bem mais delicado. Já na máquina eletrônica, você tem todos os tamanhos de opção. Você pode tanto colocar para a esquerda, até o máximo, e também para a direita, até o máximo. A agulha centralizada é no 3.5. Eu vou colocar ela para a esquerda, deixando no 2,5, que é só um pouquinho. Eu coloquei 2 milímetros para o lado. E aí aqui agora eu vou deixar essa partezinha aqui bem centralizadinha aqui no pezinho. E aí é só ficar olhando fixamente para o seu ponto de referência, para o seu pesponto ficar bem certinho. Ó, e esse daqui é o pesponto mais fininho da máquina mecânica, e esse daqui foi um que eu fiz com 2 milímetros. Eu poderia até deixar ele um pouquinho menor. Então o legal da máquina eletrônica é que ela te traz mais possibilidades para fazer diversos tipos de pespontos com tamanhos diferentes.